Senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhores servidores, público presente, senhores telespectadores, senhores internautas, em especial aqueles que nos assistem ao vivo pela página da Câmara no Facebook, bom dia. Na presente data de 16 de setembro, às 9h39, para darmos início à 27ª sessão ordinária do ano 2020, solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Bom dia a todos. Estão presentes os vereadores Luiz Flávio, Arildo Batista, Lucimar Ponciano, Juarez Araújo, Dr. Rodrigo Salomão, Patrícia Juliane, Aderbal Sodré, Paulinho do Esporte, Abner de Madureira e Sônia Patas da Amizade. Temos quórum, senhor presidente. Sob a proteção de Deus, com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade a que servimos, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço a todos que se levantem para a execução do hino nacional brasileiro. Logo após, por gentileza, vereador Juarez Araújo, proceda a leitura de um trecho da Bíblia. Pátria amada,
Bom dia a todos. Eu vou ler aqui o livro de Lucas, no capítulo 7, do versículo 31 ao 35. Com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas, dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho. E vós disseste: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vos dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Passaremos agora à fase da sessão ordinária, em que serão lidos e votados conforme disciplinado os expedientes dos vereadores. Antes, porém, informo que para a presente sessão foram protocolados 49 trabalhos, sendo 36 indicações, 4 moções, 4 requerimentos e 5 pedidos de informações. Solicito ao primeiro secretário, vereador Paulinho do Esporte, que faça a leitura das sínteses das moções protocoladas para esta sessão. Moção número 142, moção de congratulações e aplausos ao presbítero Daniel Nascimento Lima, dirigente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no bairro Pagador Andrade, pelo transcurso do aniversário comemorado no dia 17 de setembro. Autoria: vereador Abner de Madureira. Moção de congratulações e aplausos ao evangelista Flávio Ponciano Luiz, dirigente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no Jardim Flórida, pelo transcurso do aniversário comemorado no dia 13 de setembro. Autoria: vereador Abner de Madureira. Moção número 144. Moção de congratulações e aplausos ao presbítero Marco Antônio Pereira Fernandes, dirigente da Assembleia de Deus de Madureira, Ministério de Madureira, no Residencial Santa Paula, pelo transcurso do seu aniversário comemorado no dia 16 de setembro. Autoria: vereador Abner de Madureira. Moção número 145. Moção congratulatória ao presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência de Jacareí e a todos os demais membros do colegiado por oportunidade do transcurso do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, 21 de setembro. Autoria: vereadora Lucimar Ponciano. Não temos mais moção, senhor presidente. Solicito à segunda secretária, a vereadora Sônia Patas da Amizade, que faça a leitura das sínteses dos requerimentos protocolados para esta sessão. Requerimento 352. A EDP solicitando a urgente substituição de postes de madeira localizado na estrada Ondo Japão, defronte do número 1154, no bairro Jamique, em Jacareí. Autoria: vereador Paulinho do Esporte. Requerimento número 353. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP solicitando providências para a substituição de postes de madeira com fiação elétrica corroídos por cupins na Estrada dos Paturis, no bairro Estância Porto Velho, em Jacareí, em frente aos números 960 e 962.
É de suma importância salientar que o local é o único existente na região para o lazer de crianças e moradores, que ali se acomodam diuturnamente com o objetivo lúdico e de confraternização, o que vem causando perigo e risco à integridade física, à permanência destes postos em situação de total corrosão. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos desta concessionária e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereadora Lucimar Ponciano, senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, a gente está encaminhando esse requerimento aí com urgência para a EDP, por conta é um lugar onde fica lá as 28 famílias locadas à margem da Lagoa da Estância Porto Velho. Então, ali a gente vê os cupins saindo de dentro do poste de madeira. Então, vamos evitar algum acidente, alguns danos à vida das pessoas e das crianças em especial, porque agora, como não tem aula, eles fazem a sua tarefa e o único lugar de brincar é na rua. Então, a gente está pedindo isso pela prevenção e proteção da vida de todas as crianças e dos moradores da Estância do Porto Velho, na rua Paturice. Requerimento 353. Requerimento número 353 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento 354. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, em São Paulo, solicitando seja concedida a permissão de uso de parte de área do órgão localizada na estrada Júlio de Carvalho, em frente aos números 215 e 257, no bairro Rio Abaixo, CEP 2334-440, no município de Jacareí, para a comunidade do Cepinho, povoado este consolidado há mais de 65 anos. Segundo a Secretaria de Planejamento do município de Jacareí, não consta o registro desta área, mas a mesma é identificada como propriedade do INCRA. Cabe salientar que o pedido é para uso dos moradores, em especial da juventude da comunidade do Cepinho. Temos a esclarecer primeiramente o abandono do local, que é ponto de descarte de lixo e onde também há queimadas do bambuzal e do mato seco, enfeiando assim também a entrada desta humilde e feliz comunidade do Cepinho. Seguem fotos do local feitas no dia 11 de setembro de 2020. O segundo motivo do pedido é social, pois no território desta pequena comunidade não há outra área pública para a construção de um campo de futebol, pois o que tinha há uns 6 anos foi desativado pelo proprietário. Esse espaço era tradicional e nele eram ministradas aulas de futebol com as crianças e jovens, servindo também para diversão no final de semana. Assim exposto, solicitamos a devida autorização para este benefício, sendo que a comunidade é ciente da necessidade de manutenção da vegetação, da importância das árvores. Certos de entendimentos para o fim desejado, aguardamos as instruções do INCRA para a valorização da citada área com ação social e devido cuidado pela comunidade. Por fim, agradecemos a atenção da Superintendência do INCRA à solicitação formulada e subscrevemos. Vereadora Lucimar Ponciano, senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, primeiro quero salientar que eu coloquei ali que a comunidade é humilde e feliz, lá do Cepinho, porque aquela comunidade é a área mais antiga de toda a região, depois da ponte aqui, do lado do Flório de adjacência. E ali tinha um campo de futebol antes, área particular, foi cercado, murado, mas tem essa área do INCRA bem na entrada do bairro, ao lado direito, que está abandonado, virou local de descarte de lixo, queimada constante, e não tem área pública para os adolescentes. Então, os próprios moradores pediram para a gente estar reivindicando essa área para que faça ali um local de esporte e lazer, que é um campo de futebol. Então, a gente espera que o INCRA entenda isso, como lá está abandonado mesmo, não deve ter utilidade para moradia, é do lado de fábrica, e vai servir muito bem a comunidade que necessita de lazer. E a comunidade também, ela só não é mais feliz por conta que falta o título de uso campeão para os moradores que residem lá há muitos anos. Requerimento número 354 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento 355.
Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a IDP, solicitando providências para a remoção de fiação elétrica próximo a Bambuzal, localizado na estrada Júlio de Carvalho, em frente aos números 215 e 257, no bairro Rio Abaixo, comunidade do Cepinho, na cidade de Jacareí. É desnecessário comentar o perigo que corre aquela comunidade, ainda mais nesse tempo de estiagem, com a iminente possibilidade de ocorrer um incêndio, causando danos materiais e físicos aos moradores do local. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos desta concessionária e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereadora Lucimar Ponciano, senhor presidente, foi solicitado votação. Então, mais um risco do abandono dessa localidade que pertence ao INCRA, segundo informação do Secretaria de Planejamento. Tem um bambuzal muito alto, entrelaçando a fiação de energia elétrica. Então, ali, quanto risco, né? Já chega, infelizmente, os inconsequentes que botam fogo no mato, mas também com o risco da comunidade ficar sem energia. Então, a gente vai encaminhar isso mais urgentemente para a EDP tomar as providências, porque ali moram muitas famílias. Requerimento número 355 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Não há mais requerimentos, presidente. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Solicito à segunda secretária, vereadora Sônia Patas da Amizade, que faça a leitura das sínteses dos pedidos de informações protocolados para esta sessão. Pedido de informação número 136. Considerando o escândalo gritante do conflito e do abandono social, compartilhado em responsabilidade pelo poder público, que é visto e sentido pelas famílias dos 40 apartamentos do condomínio Liberdade e também pelos demais apartamentos do condomínio Beira Rio, Balneário Paraíba, assim como pelos transeuntes da Avenida Santos Dumont, que é próxima a locais de lazer, Pista do Ralph e Oração, Capela Nossa Senhora Aparecida, em área central da cidade, criando um cenário muito triste que persiste 24 horas por dia, de segunda a segunda, emergindo uma rotatividade de pessoas usando drogas, praticando sexo ao ar livre, provocando cenas impróprias para serem vistas pelas crianças, adolescentes e idosos da sacada dos seus apartamentos, fazendo gritante os relatos dos moradores e cidadãos em uníssono, sentimento de impotência, onde muitas pessoas em situação de rua e dependentes buscam, pedindo moedas nas ruas, suprir sua alimentação mínima e o consumo de material para sua dependência neste local, causando um point negativo que desvaloriza o imóvel, o que já é sentido pelos condôminos ali residentes. Considerando as especificações contidas na resolução CONAMA, número 369, de 28 de março de 2006, que promove a competência do órgão ambiental municipal para a expedição de autorização de supressão de vegetação eventual e de baixo impacto ambiental, considerando que em nosso município, em demanda apresentada para apreciação dessa administração em 2019, sob número 9080/2019, foram solicitadas providências para a realização de limpeza diária agregada como de preservação ambiental, localizada entre a Avenida Santos Dumont, 207, a Central de Captação de Águas do SAI e o Rio Paraíba. Considerando que esta área, por sua classificação de proteção ambiental, se encobre de intocabilidade desde o ano de 2015, inviolabilidade promovida pelos proprietários, a empresa Lomes, Incorporadora e Construtoras Limitada, devedora de impostos ao município, pela municipalidade, que alega impossibilidade de execução de serviços pela identificação de área de preservação ambiental e pela CETESB, por completa indiferença à situação ali levantada, fazendo do local um espetáculo de abandono, depósito de lixo, criadouro de todas as espécies de animais e insetos peçonhentos, e o que é pior, reduto de pessoas desocupadas, infratores e ilícitos que perturbam o convívio dos moradores, transformando o repouso do lar em uma enorme luta pela moralidade, paz e justiça. Considerando que foi avisado ao Ministério Público Estadual em 2017 e que nenhuma solução prática foi realizada. Considerando que o conhecimento por nosso gabinete sobre este caso foi feito através de solicitação do síndico do condomínio no ano de 2019, desencadeando providências como o levantamento da área e a comunicação com a empresa proprietária do terreno, que se quedou inerte e desinteressada.
Considerando que foram encaminhados ofício número 89/2019 para a Agência Ambiental de São José dos Campos, CETESB, solicitando autorização de supressão de vegetação, mas não houve resposta. Considerando que foi encaminhado requerimento número 344/2019 à CETESB para que agilizasse providências quanto às ocorrências no local, não havendo igualmente resposta. Considerando que foi encaminhado requerimento ao governador João Dória, número 387/2019, que reencaminhou os documentos aos setores de infraestrutura e meio ambiente do Estado, sem resultado prático. Considerando que foram realizados 2 projetos de lei voltados à solução e prevenção de situações similares, um alterando a lei número 6.270 de 2019, acrescentando o capítulo de arrecadação de imóveis abandonados, e outro autorizando o município a expedir autorização para o manejo de vegetação em áreas de APA. Ambos os projetos foram indicados para apresentação pelo Poder Executivo, por se tratar de matéria que se afasta da competência legislativa municipal, e considerando que foi solicitada a intervenção de engenheiros ambientais para a confecção de laudo e projeto para encaminhamento à CETESB, visando a possibilidade de remanejamento do local. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações acerca da realização emergencial de projeto e de saúde de resgate a vidas dos jovens, homens e mulheres grávidas, dependentes de drogas ilícitas e prostituição, ocupantes de áreas cheias de mato e bichos peçonhentos, localizada entre a Avenida Santos Dumont, número 207, ao lado da Central de Captação de Água do SAI, e à margem do Rio Paraíba, bem como diz respeito à abertura urgente do procedimento administrativo para atendimento à resolução CONAMA número 369, de 28 de março de 2006, e à manutenção e limpeza da caracterizada área e à recuperação ambiental da margem do Rio Paraíba. Primeiro, sabendo-se da necessidade exigida pela situação narrada e de seu conhecimento de longa data pela municipalidade, de integração entre várias secretarias e autarquias para o resgate das pessoas daquele local, em situação de risco, ou seja, uma ação social que não se resolve da noite para o dia, mas em um projeto de 1 ano, quais as ações sociais foram feitas nessa localidade para a inclusão e resgate das vidas dos jovens, homens e mulheres, mulher grávida, dependentes de drogas ilícitas e prostituição? Há algo de concreto, um projeto social integrado da Secretaria de Assistência Social, Saúde, Desenvolvimento Econômico e Fundação Prolar da cidade, com o dever de resgatar as pessoas em situação de vulnerabilidade? Em caso positivo, descrever os passos e prazos de execução. Segundo, há existência de procedimento administrativo autônomo para a expedição de autorização, de supressão de vegetação eventual e de baixo impacto ambiental naquele local? Terceiro, diante deste caso, o que prescreve o plano diretor em nosso município? Estão sendo cumpridas quais ações? Quarto, já foi constituído o Conselho Municipal do Meio Ambiente? Qual o prazo para a efetivação dos conselheiros? Quinto, qual a explicação da limpeza feita na área do SAI e na área particular sem licença e as mesas se enquadram na APA? A fiscalização do meio ambiente pode confirmar se houve irregularidade na área desapropriada do SAI? Sexto, por fim, como está a cobrança da limpeza do valor de mais de 3 milhões de multa da empresa Lomes Incorporadora em Construções Limitada? Poder-se aplicar ao caso a lei complementar número 91 de 2017 de Jacareí, em seu artigo 60, parágrafo 4º, o que impede juridicamente esta ação? Há possibilidade de arrecadação de imóveis abandonados caracterizado pelo pagamento de imposto? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Vereadora Lucimar Ponciano, senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, esse pedido de informação número 136 de 2020, ele tem várias questões importantes de atitude do poder público. O primeiro, a questão do conflito gritante e abandono das pessoas vulneráveis que está naquele local. É difícil passar naquele local sem ser abordado, e eles usam, como vou mostrar no vídeo no tema livre, as árvores ali como moradia, e até barraco tem lá. Então é difícil mesmo essa situação para os moradores e para quem passa na Avenida Santos Dumont, centro da cidade de Jacareí. A segunda questão, a cobrança da empresa passa de 3 milhões o lote particular. E o lado do lote particular, ele alega não poder limpar por conta que a APA, a Área de Preservação Ambiental. Mas o SAI faz esse serviço. O SAI também tem que restaurar aquela área lá, porque eles desmataram aquela área, não mantém limpo, desmataram,
mas precisa restaurar aquela área lá. Então, ele está cobrando isso também. E vamos ver a devolutiva do Poder Executivo. Senhor presidente, só para contribuir um pouco, até aproveitando aqui, deixar os parabéns um pouquinho na contramão da pedido de informação da vereadora Lucimar. Acho que é importante ter esse retorno, mas deixar aqui os meus parabéns à equipe de assistência social e consultório de rua, que trabalham arduamente todos os dias para atender essa população em situação de rua. Eu acompanhei esse trabalho de perto, então eu sei o quanto eles trabalham e se dedicam para tirar essas pessoas em situação de rua, principalmente nesse momento de pandemia. Pedido de informações número 136 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informação número 137. Considerando as situações de sofrimento e de incômodo vivenciadas por moradores que residem no entorno dos córregos existentes em Jacareí por conta das chuvas e no verão pela infestação de pernilongos que atacam a todos, inclusive as crianças que acordam irremediavelmente com uma picada, além dos sustos dos inseticidas que neste período de proliferação possuem elevação de preço. Considerando ser um dever de política pública de saúde e higiene e também de infraestrutura, evitar o aumento de locais que favoreçam a proliferação de mosquitos transmissores de doenças como a dengue e outras, além de carrapatos que tiram a saúde e a vida de pessoas, que se faz necessário ações e planejamentos preventivos para salvar vidas. Considerando que foi aplicado fumacê em alguns bairros há aproximadamente 30 dias, onde as comunidades estão localizadas próximos de valetas ou córregos, a exemplo Viraíta 1 e 2, Jardim Siesta e outros, que se encontram cheios de mato e entulhos, representando esse expediente de duração rápida, como o uso de inseticida nas residências, e de que se tem ciência da resistência da Diretoria de Saúde e do setor da vigilância sanitária em aplicar o referido produto nas comunidades. Requeremos, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao seu prefeito municipal de Jacareí, visando as informações concretas do plano de limpeza nos córregos, em especial as que têm moradias bem próximas a córregos, como Córregos do Tanquinho, Comunidade do Viraíta 1 e 2, Terra da Conceição, Nova Esperança, Pedra Mar, Córrego do Turi, Comunidade Jardim São José e adjacências, Córrego Seco, Parque Califórnia, Jardim Luiz e outros, Córrego Guatinga, Fundo Cidade Salvador, Santa Marina e outros, Córrego Rio Comprido, Comunidade Rio Comprido e demais córregos que apresentação de planos de aplicação de fumacê e combate aos pernilongos. Solicito a seguinte informação: apresentar cronograma de limpeza dos córregos existentes na cidade. Mesmo diante da ciência e do entendimento da municipalidade de haver desperdício de verba pública na aplicação de fumacê na redondeza de bairros vizinhos e córregos cheios de mato e lixo, sob a alegação de não se diminuir a proliferação e ataque de pernilongos neste tempo quente com córregos cheios de mato e lixo, há previsão de nova aplicação emergencial de fumacê? Terceiro, diante da reivindicação dos moradores próximos aos córregos supracitados, qual o novo plano de aplicação de fumacê? Quarto, é possível haver uma conversa com a Secretaria de Infraestrutura em ação conjunta para a limpeza de córregos, a fim de que o efeito do fumacê seja por mais tempo? Quinto, apresentar processo de aquisição do produto ou serviço, valores pagos e localidades atendidas pela aplicação de fumacê. Ao aguardo de manifestação subscreventes, vereador Lucimar Ponciano, senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, esse pedido de informação 137/2020, acho que todos nós, vereadores, estamos recebendo muita ligação dos munícipes para a questão de muito pernilongo em várias localidades. Aqui eu dei uma pincelada em 5 córregos que cortam toda a cidade inteira, todas as regiões, vários bairros. E o que eu vi lá na região, lá do Terra da Conceição, Emília, Flórida, o Jardim Siesta. Jogaram fumacê, mas não limparam as valetas. Estão cheias de mato, de entulho, infelizmente, que a comunidade joga. E jogaram fumacê. O que adiantou? Adiantou nada, porque os pernilongos voltaram infestando as nossas casas. E assim, não temos sossego para dormir à noite, está dando gasto de energia, porque ou você gasta com produto de inseticida, ou você fica a noite inteira com o ventilador ligado para espantar os pernilongos. Então, foi uma verba jogada fora, porque primeiro limpa todos os córregos, os locais de produção e proliferação dos mosquitos, dos pernilongos, depois sim vem o fumacê. É uma solicitação de emergência de toda a cidade de Jacareí.
Pedido de informações número 137 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informação número 138. Considerando a prerrogativa do vereador em fiscalizar atos, ações, parcerias, obras e contratos firmados pelo Poder Executivo, considerando a necessidade de se garantir a transparência e a plena divulgação das ações e dos gastos de dinheiro público à população, considerando que a empresa Centran estava operando os radares em nossa cidade com contrato vigente por 1 ano, tendo custado aos cofres públicos cerca de 5,8 milhões, considerando ainda ter chegado ao nosso conhecimento que referido contrato está com prazo vencido, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, quantas multas foram aplicadas durante o período de julho de 2019 a julho de 2020, enquanto a empresa Centran operava os referidos radares? Especificar tipos das multas. Segundo, qual o valor arrecadado com essas multas mensalmente no período de julho de 2019 a julho de 2020? Terceiro, a Prefeitura renovou o contrato com a empresa Centran. Em caso positivo, enviar a esta Casa cópia do contrato. Em caso negativo, quem está operando os radares da cidade e de qual forma estão sendo aplicadas as multas? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Senhor presidente, foi solicitado votação. Não vai falar nada. 138. Pedido de informações número 138 em votação. Os vereadores contrários se manifestam levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informação número 139. Considerando a prerrogativa do Legislativo em fiscalizar atos, ações, parcerias, obras e contratos firmados pelo Executivo, considerando a necessidade de garantir transparência e divulgação das ações e dos gastos de dinheiro público à população, considerando que o tratamento da saúde mental constitui um desafio para a saúde pública, considerando que a demora para agendamento de consultas psiquiátricas na rede municipal e considerando que a procura por profissionais psicólogos e psiquiatras na rede municipal aumentou nos últimos anos, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, qual o número médio mensal de pessoas atendidas por psicólogos e psiquiatras nos CAPs 2, CAPs Infanto-Juvenil e CAPs 24 horas? Favor informar separadamente por equipamento público e profissional. Segundo, qual o número médio mensal de pessoas atendidas por psicólogos nas unidades básicas de saúde? Favor informar separadamente por equipamento público. Terceiro, qual a média mensal de pacientes que procuram as UBSs para renovar receitas de medicamentos utilizados para tratamento de saúde mental? Favor informar separadamente por equipamento público. Quarto, qual o número médio mensal de pessoas atendidas por psiquiatras no SIM? Quinto, qual é o tempo de espera para consulta com psiquiatra no SIM? Existe demanda reprimida? Quantas pessoas aguardam consulta? Sexto, quantos psicólogos trabalham na rede municipal de saúde atualmente? Favor informar os locais de trabalho de cada um. Sétimo, quantos psiquiatras trabalham na rede municipal de saúde atualmente? Favor informar os locais de trabalho de cada um. Oitavo, a Prefeitura pretende contratar mais psicólogos e psiquiatras para a rede municipal de saúde? Favor informar detalhadamente, por especialidade e equipamento público, as datas previstas e a quantidade de profissionais a serem contratados. Aguardo manifestação, subscrevemos. Vereador Luiz Flávio, senhor presidente, foi solicitado votação. Pedido de informações número 139 em votação. Os vereadores contrários se manifestam levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informação 140. Considerando a prerrogativa do Poder Legislativo em fiscalizar atos, ações, parcerias, obras e contratos firmados pelo Poder Executivo, considerando a necessidade de se garantir a transparência e a plena divulgação das ações e dos gastos de dinheiro público à população, considerando a redução da frota do circular do município devido à quarentena imposta pela pandemia do Covid-19 e considerando a volta quase total de atividades do comércio, serviços e indústrias com o fim da quarentena e reabertura da economia, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, quantas linhas existiam e quantos ônibus circulavam até fevereiro de 2020 no transporte público municipal? Segundo, quantas linhas permaneceram ativas e quantos ônibus circularam em março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2020? Favor informar mês a mês.
Terceiro, quantas linhas estão ativas e quantos ônibus estão circulando no mês de setembro de 2020 e até a presente data? Quarto, a Prefeitura tem conhecimento de que menos linhas ativas e menor frota em circulação aumenta a lotação de pessoas em circular e propicia um risco maior de contágio da Covid-19? A. Em caso positivo, quando se pretende voltar à normalidade no transporte público da cidade, conforme existente antes de março de 2020? Aguardo manifestação. Subscrevemos. Vereador Luiz Flávio. Senhor presidente, foi solicitada votação. Pedido de informações número 140 em votação. Os vereadores contrários se manifestam levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Os pedidos de informações foram apreciados na forma regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Votos de pesar de Patrícia Salles Germano, formulado pela vereadora Lucimar Ponciano. Votos de pesar de José Teixeira, formulada pela vereadora Lucimar Ponciano. Voto de pesar de Yoshi Yatanabe, formulado pela vereadora Lucimar Ponciano. Em memória dos entes queridos, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio. Comunico a todos que o projeto que constava na ordem do dia foi retirado pelo autor, então não há mais matéria a ser tratada na ordem do dia. Passaremos ao horário da tribuna. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos inscritos para fazer uso da palavra nos temas livres, lembrando que são 12 minutos para cada orador.